Olá, meu nome é Alessandra, eu sou nutricionista clínica e hoje eu venho aqui abordar com vocês um assunto extremamente atual, relevante, que é o uso do probiótico no eixo cérebro-intestino. Nós vamos falar sobre a aplicabilidade prática de um suplemento que é o ProBid. ProBid é um suplemento à base de lactobacillus helvéticos R0052 e Bifidobacterium longum R0175. Para começar falando sobre esse assunto, nós vamos entender um pouquinho a microbiota do nosso corpo. A microbiota no nosso corpo, ela está principalmente localizada no nosso intestino. Cerca de 1,5 kg do nosso peso, ele está relacionado com a microbiota intestinal. Nós acreditávamos que a colonização ela acontecia após o nascimento. E hoje nós sabemos que o bebê ele já tem uma flora particular dele antes do nascimento. E com o parto inicia o processo de colonização. Com o contato com a alimentação, com as mudanças da rotina alimentar deste bebê, ou o leite materno, ele vai entrar em contato com novos micro-organismos e com isso ele vai formando a microbiota do corpo dele. Sabemos que ao redor de 6 meses a 2 anos, essa criança ela já tem a microbiota, que vai ser a microbiota do adulto. A nossa microbiota é como se fosse a nossa impressão digital. Ela é uma característica de cada pessoa. E a microbiota, ela interfere também na formação do sistema nervoso e ela vai sendo modulada ao longo da vida, essa microbiota. Aqui é uma imagem mostrando o nosso tubo digestório e a localização das bactérias dentro do nosso tubo digestório. Reforço que no nosso intestino é onde tem a grande população da nossa microbiota das bactérias. A microbiota intestinal, nosso organismo ele vive numa homeostase, ou seja, num processo de equilíbrio entre a microbiota e o indivíduo. Mas, à medida que nós vamos entrando em contato com situações do dia a dia, como estresse, poluição, alteração de temperatura, uso de diversos tipos de fármacos, a própria alimentação e outros sinais, isso pode gerar um processo de desequilíbrio. É com esse desequilíbrio que nós passamos a sair desse estado de equilíbrio e, com isso, a chance de doenças aparecerem começa a existir. Então, hoje, nós sabemos, a literatura mostra claramente que a microbiota ela tem uma relação, por exemplo, com a obesidade, com o peso corporal. A microbiota de pessoas magras é diferente da microbiota de pessoas com obesidade. Doenças como câncer, diabetes, eles estão relacionados também com a microbiota intestinal. O nosso sistema imunológico e uma questão relativamente nova, que é essa que vem sendo discutida, né, que é esse eixo cérebro-intestino, em que existe um impacto não só no desenvolvimento cerebral, na memória, mas também na saúde mental. Doenças como ansiedade, estresse, que são extremamente prevalentes, elas têm relação com a nossa microbiota intestinal. Essa é uma imagem que eu retirei da mídia, para vocês verem que até a mídia leiga vem mostrando esse tipo de informação. Então, doenças como câncer, doenças inflamatórias intestinais, refluxo, doença autoimune, obesidade, diabetes, elas estão relacionadas com a disbiose. E aqui eu mostro para vocês que existe essa comunicação. Antes nós sabíamos que existia uma comunicação do cérebro com o intestino. E um exemplo clássico é quem, às vezes, em alguma situação de estresse, vou ter uma entrevista amanhã, vou ter uma prova, vou passar por uma situação difícil, uma viagem, não percebe que o intestino solta um pouquinho. Ou seja, nós sabíamos que o cérebro mandava informação para o nosso intestino. Mas agora nós sabemos que esta via é uma via de mão dupla. Tanto o cérebro manda informação para o intestino, quanto o intestino manda informação para o cérebro. Existem vias de comunicação. Uma delas que está representada aqui é a via vagal
via nervo vago, existe também uma comunicação via sistema imune e uma comunicação via sistema circulatório. Alguns pontos importantes de aspectos que vocês precisam saber para entender os próximos conceitos que eu vou abordar. A disbiose do microbioma humana, ele contribui, como nós já falamos, para muitas doenças comportamentais e mentais, como o distúrbio do espectro do autismo, a doença de Alzheimer, Parkinson e depressão e ansiedade. Isso é um conceito novo. É um conceito que atualmente vem sendo muito discutido. Cérebro mais intestino, nós já falamos sobre isso, eles têm uma comunicação bidirecional através desse eixo intestino-cérebro. Existem as 3 principais vias de comunicação e existem papéis importantes do eixo intestino-cérebro já identificados, mas existem alguns mecanismos ainda que não estão claros. O nosso intestino humano, ele tem bactérias que nós vamos chamar de benéficas e prejudiciais. Talvez o termo mais correto não seja prejudicial, mas são bactérias, digamos, do bem e bactérias não tão do bem. E com isso nós temos a nossa microbiota, que é aquela nossa impressão digital. Nascemos com uma microbiota e a partir do parto, tipo de parto, já começa uma colonização. A composição depende de uma série de fatores, como alimentação, idade, resposta do sistema imunológico, contato com medicação, com drogas, fatores ambientais e fatores psicológicos. Existem funções no metabolismo e na digestão, interação com medicamentos, regulação da nossa imunidade e de processos inflamatórios e defesa contra bactérias, ou seja, a nossa microbiota ela também é uma barreira dentro do nosso intestino para que bactérias que possam causar problemas não entrem de forma muito fácil. Ela é associada a muitos processos neurológicos, incluindo o que nós chamamos de neurotransmissão, neurogênese, neuroinflamação e sinalização neuroendócrina, que influencia ainda mais a psicologia e o comportamento social do hospedeiro. Então, o que significa isso? Dependendo da nossa microbiota, nós podemos ter uma diminuição do quadro de ansiedade, dos quadros relacionados à saúde mental. Aí nós temos que entender, mas então o que é essa disbiose que tanto se fala hoje em dia? A disbiose ela é qualquer alteração que não seja desejável, ou seja, indesejada da composição da microbiota intestinal, e com isso vai resultar em um desequilíbrio principalmente nas bactérias benéficas, que seriam os lactobacilos, as bifidobactérias, né? Em relação às bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias que podem trazer problemas. A função adequada da microbiota intestinal depende de uma composição celular estável. Nós temos algumas classes de bactérias no nosso intestino e elas convivem em harmonia. Ou seja, aquela brincadeira que todo mundo fala é que nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque nós temos uma população enorme dentro de nós que vive de forma harmônicas. E há mudanças na razão entre esses filos ou a expansão de novos grupos levam a um desequilíbrio, podendo então causar o que nós chamamos de disbiose. E a disbiose ela leva a doenças, ela leva a problemas, a sintomas desagradáveis dentro do nosso organismo. Então, nós vamos começar falando de probióticos. O que é um probiótico? Probiótico é quando nós consumimos um organismo vivo e isso vai trazer benefício à nossa saúde. Por outro lado, nós temos os pré-bióticos. Pré-biótico é você dar algum ingrediente que vai favorecer a formação, a multiplicação do probiótico dentro do nosso organismo. E o simbiótico seria essa combinação entre você dar o probiótico e o pré-biótico, e isso tá presente em uma série de produtos já disponíveis. Quando nós oferecemos o probiótico, com isso nós melhoramos a multiplicação de bactérias boas
e isso melhora o que nós chamamos de permeabilidade do intestino, além de reduzir com isso a proliferação de bactérias potencialmente prejudiciais. Eu costumo brincar que se tem bactéria do bem, isso diminui as bactérias que nós chamamos do mal. Ou seja, com isso nós melhoramos a flora intestinal e por aquela comunicação do eixo cérebro-intestino, nós conseguimos modular ou melhorar os sintomas de estresse e os sintomas de ansiedade. Hoje, com a questão da pandemia, ou mesmo com a nossa vida moderna muito atribulada, existe uma crescente prevalência de problemas de saúde mental na população. E o estresse e a ansiedade, eles estão entre os principais problemas relacionados à nossa saúde mental. E o uso do probiótico, muitos trabalhos e trabalhos robustos mostram que melhora os sintomas agindo diretamente nesse eixo. Então, se a gente tem algo que pode melhorar, modular esse quadro, e inclusive ele pode fazer de forma preventiva, ou seja, nós não precisamos esperar o problema se instalar, ele não é como um remédio. Nós não vamos esperar o problema se instalar para tratar. Nós vamos cuidar antes, que é um olhar diferente agora, é um olhar para a saúde. Nós temos preocupação que as pessoas fiquem bem. E aí eu vou mostrar para você um trabalho importante, que é um trabalho de um grupo do Diop, que ele mostrou que a utilização do lactobacillus, que antigamente era chamado de acidófilos R52, e hoje é o lactobacillus helvéticos, que é aquele que está presente, inclusive no produto, no Probid, ele melhora sintomas do trato gastrointestinal, como dor, náusea, vômito, e ainda ele melhora aquela regulação daquela sensibilidade visceral induzida pelo estresse, ou seja, aquele quadro em que você pode o intestino soltar porque você está com um quadro de estresse, há o consumo regular deste tipo de lactobacilo pode melhorar. Então, esse trabalho ele é um trabalho já de 2007, ou seja, não é um trabalho tão recente, mas ele é um trabalho que já vinha mostrando este tipo de associação. Este outro trabalho é um trabalho de revisão, é um estudo piloto com 10 participantes que tinham transtorno depressivo, e o objetivo foi dar, né, os efeitos, analisar o efeito desses lactobacilos, do acidófilos e do bifidobacterium longo sobre a depressão e sintomas como baixo astral, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, aquela pessoa que fica mais apática, e também distúrbios do sono, que são situações completamente interrelacionadas, tá? Então, o que esse estudo mostrou? Que suplementos com probióticos, eles melhoram significativamente esses sintomas, incluindo, inclusive, a melhora da qualidade do sono, pontuação de humor e a capacidade de sentir prazer, ou seja, você tem um impacto importante na qualidade de vida dessa pessoa. Esse outro trabalho é um ensaio randomizado duplo cego e controlado por placebo, ou seja, um estudo robusto, um estudo bem estruturado. Participantes saudáveis, alguns receberam probiótico, uma suplementação com probiótico, outros receberam placebo, que é aquela, você dar alguma coisa que não tenha o probiótico, não tem aquela substância que nós estamos querendo analisar. Eles receberam essa suplementação por um período de 30 dias e os resultados eles foram medidos usando diversas escalas validadas para ansiedade, estresse e depressão. E esse estudo demonstrou que o uso de probiótico combinado, ou seja, a utilização de mais de um tipo de probiótico, ele trouxe um benefício importante para os efeitos psicológicos diversos em humanos, e também um estudo pré-clínico no qual o suplemento foi administrado em ratos, também mostrou que essa combinação, que é o Lactobacillus acidófilos com o Bifidobacterium longo, que é o lactobacilo presente no produto Probid,
ele tinha uma ação semelhante em relação à ansiedade, né? Este outro trabalho, ele já mostra que o suplemento ele reduz sintomas gastrointestinais induzidos pelo estresse, a dor abdominal, náusea, vômito no grupo em tratamento. Ou seja, a gente consegue ver que existem diversos estudos, né, robustos, bons, mostrando esse impacto no eixo cérebro-intestino. Agora, eu vou falar um pouco para vocês de outras doenças, de outros problemas que nós podemos gerar um benefício e que são muito comuns na nossa prática clínica em função do uso regular desse tipo de produto. A primeira delas é a doença inflamatória intestinal, que é uma doença que impacta muito a qualidade de vida das pessoas, que gera sintomas desagradáveis todos os dias e que muitas vezes não tem uma medicação eficaz para o controle dos sintomas. E essas doenças inflamatórias intestinais, as pessoas elas têm um aumento da concentração de bactéria na região iliocolônica. Esse trabalho, ele mostra que quando nós oferecemos esta mistura de bifidobactéria com o lactobacillus, você tem melhora de sintomas tanto na retocolite ulcerativa quanto na doença de Crohn. Um ponto que eu já falei para vocês é a questão da flora intestinal relacionada ao peso. Indivíduos magros, eles têm uma flora diferente de indivíduos obesos. E quando nós entramos com uma suplementação probiótica, isso vai modular a flora intestinal, e esta flora intestinal, ela tem um papel importantíssimo no aumento de hormônios, que são chamados de incretinas, que mexem diretamente no cérebro do paciente, são hormônios que modulam a sensação de fome e a sensação de saciedade. Existem diversos estudos mostrando isso, e inclusive pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, que tiveram um processo de recidiva do peso, eles podem se beneficiar com o uso do probiótico no controle dessa situação. Outro lado é o quadro de obstipação, um quadro tão comum em mulheres, um quadro comum em muitas crianças também. E o uso do probiótico ele vai aumentar a frequência de evacuação. Além disso, ele vai melhorar a consistência das fezes, além de reduzir a dor abdominal, a dor a evacuar e a flatulência, ou seja, a qualidade de vida, ela melhora muito com o uso do probiótico neste perfil de pessoas que têm quadro de obstipação. Então, olha esse trabalho, é um trabalho do grupo Dr. Dan Weitzberger, mostrando que a frequência de evacuação antes do probiótico era muito inferior e a frequência de evacuação diária, ela aumenta de forma significativa no grupo que recebe o probiótico, tá? E o trânsito intestinal e a qualidade de vida, que é o gráfico que está embaixo, a melhora é muito significativa depois de 3 semanas e quem dirá com 6 semanas, então. Ou seja, é um produto que o uso regular e constante pode gerar uma série de benefícios, tá? Em relação à resistência insulínica, ou aquele quadro pré-diabetes, o uso do probiótico ele vai aumentar a secreção da insulina, e não só aumentar a secreção da insulina, mas ele vai melhorar o perfil de ação da insulina. De forma muito simples, a insulina é aquele carro que faz o transporte do açúcar do sangue para dentro da célula. Se você tem uma insulina em grande quantidade que não faz um transporte eficiente, nós vamos deixando uma reserva de glicose na corrente sanguínea e essa pessoa vai tendo uma média de glicemia mais aumentada. Além disso, o probiótico ele vai diminuir essa absorção da glicose, ou seja, ele melhora o transportador, ele diminui a absorção e ainda ele modula um hormônio que é o GLP-1, que é um hormônio que se estuda muito também em pacientes que passaram por cirurgia bariátrica,
que é aquele hormônio que melhora o quadro de resistência insulínica e que melhora a sensação de fome e saciedade. E aqui um ponto super importante, que é a questão do alívio do estresse e da ansiedade em função desse eixo cérebro-intestino, ou seja, melhorando a nossa flora intestinal. Nós temos diversos mecanismos que eu já falei para vocês, então essa imagem ilustra muito bem a microbiota, que está ali antes da barreira intestinal, ela comunicando com o nosso cérebro por via vagal, por via sistema imune e por via circulatória, em função de subprodutos que são produzidos à medida que se usa regularmente esse probiótico. E com isso nós temos um alívio, uma diminuição do estresse e da ansiedade, que consequentemente melhora a resistência insulínica, diminui o quadro de obesidade. Normalmente as doenças crônicas, elas estão em associação. Então, quando você melhora um aspecto, você automaticamente tem um aspecto positivo em todo o restante. E aqui apresento para vocês, né, o Probid, a presença desse lactobacilo, que é o Lactobacillus helveticus R0052, ele tem uma ação psicobiótica. Esse é um termo que vocês vão usar, vão ouvir bastante daqui para frente, que é essa modulação no fator de estresse, de ansiedade, depressão, a questão do autismo, espectro do autismo, TPM e até candidíase. Tá? A apresentação do Probid tem caixa com 30 cápsulas, com 15 e com 5 cápsulas. É o único produto com alegação funcional aprovada pela Anvisa. No processo de complicações gastrointestinais, dor abdominal, náusea e vômito, e também essa atuação no eixo cérebro-intestino, que é o que nós chamamos de gut-brain, podendo auxiliar na redução das sensações de ansiedade. Alguns comentários finais que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Ele tem a tecnologia biosuporte. Qual é o grande diferencial dessa tecnologia? Além de você ter as cepas selecionadas dos lactobacilos da bifidobactéria específica, que está relacionada nesse processo, elas são gastroresistentes, não só a cápsula é gastroresistente. Isso faz com que nós tenhamos uma preservação dessas cepas vivas para que elas cheguem corretamente no local, no destino, onde elas devem agir vivas, né? Então, nós falamos que existe uma entrega das cepas vivas no destino correto, que é o intestino. E isso está gerando um produto diferenciado, porque é como eu já falei também, ele é um olhar para a saúde. Nós não estamos mais tratando doenças, nós não vamos esperar a doença instalar para fazer alguma coisa. Nós podemos fazer algo antes desse processo acontecer. Considerando esse olhar para a saúde, nós vamos impactar de forma muito forte na qualidade de vida. E sendo um probiótico, ele não tem ou tem mínimo efeito colateral, diferente de medicação. Ninguém vai dar uma medicação preventiva para uma população que pode ter efeito de estresse, efeito de ansiedade. A microbiota ela já é conhecida há muitos anos, mas a ciência da microbiota ela é relativamente recente. Os trabalhos eles estão aparecendo na literatura de forma mais importante neste momento, mas são estudos muito robustos e baseados em até alguns conceitos que nós já conhecemos anteriormente. Permite um olhar para a saúde, para a qualidade de vida das pessoas. O uso do probiótico ele pode interferir de forma positiva na composição da microbiota, aumentando não só o número de bactérias boas, mas também a diversidade dessas bactérias dentro do nosso organismo. Ela é uma opção terapêutica eficaz e com baixíssima frequência de efeitos colaterais. E lembrem que o probiótico é um alimento, ele não é um medicamento, então ele imita uma ação fisiológica dentro do nosso organismo. Trouxe aqui uma mensagem para vocês de Hipócrates, que o seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio.
Mas eu procurando essa frase de Hipócrates numa imagem, eu me deparei com uma frase de Hipócrates que nem todo mundo deve conhecer, porque ela não é tão famosa, mas vejam, esse pensador já há muito tempo ele conhecia uma informação relevante no período atual, que é toda doença ela começa no intestino. Então isso tem tudo a ver com a discussão, com essa apresentação que nós fizemos hoje. Espero que vocês aproveitem essa informação. Esse é o comecinho, é a ponta de um iceberg que está para aparecer aí nos próximos anos. Obrigada pela atenção de todos.